Atenção, atenção, meu povo. Já teve aquela sensação de que o seu trabalho parece um episódio eterno de Missão Impossível, onde cada problema que surge vem acompanhado de uma música de suspense e um cronômetro piscando em vermelho? Já sentiu que passa mais tempo correndo atrás do prejuízo do que realmente planejando? Então segura firme, porque você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao Isolados no Caos. Eu sou a Dona Norminha, sua parceira oficial nesse mundo caótico e ao mesmo tempo fascinante da logística, qualidade e regulatório. Aqui, meu querido ouvinte, a gente não enrola, não te faz dormir com um discurso chato e, principalmente, não desperdiça seu tempo. A gente fala de problema real, com solução prática, e tudo isso com leveza, bom humor e aquela energia lá no alto. E o tema de hoje é de arrancar os cabelos. Como parar de apagar incêndios e começar a evitar que eles aconteçam. Porque, meu povo, se todo dia você chega no trabalho e passa o dia correndo atrás de problema, tem alguma coisa errada. E hoje juntos nós vamos entender por que isso acontece, como evitar e principalmente como transformar o caos diário em algo mais previsível e controlado. Então pega seu café, forte, bem forte. Ajeita os fones e vem comigo, porque o caos de hoje vai virar aprendizado. Bora lá! Vamos direto ao ponto, meu povo. Porque parece que todo dia é uma nova corrida contra o tempo, com problemas surgindo de todos os lados, como se você estivesse dentro de um episódio infinito de um reality show chamado Caos Corporativo. A verdade é que a gente se acostumou a viver no modo apaga incêndio. Dá aquela sensação de heroísmo, sabe? Você corre, resolve o problema, salva o dia e termina exausto, mas com aquela sensação de missão cumprida. Só que apagar incêndio não é estratégia, é sobrevivência. E sabe o que é pior? Enquanto você está lá, correndo de um lado para o outro com o balde na mão, o problema real, a raiz daquele incêndio, continua crescendo. É como ter um vazamento na cozinha e passar o dia inteiro enxugando o chão, mas nunca fechando o registro de água. Então presta atenção aqui. Trabalhar bem não é apagar incêndio. Trabalhar bem é evitar que o incêndio comece. Por que vivemos apagando incêndios? A primeira coisa que a gente precisa entender é que problemas não surgem do nada. Eles sempre dão sinais. Um relatório desalinhado, uma caixa fora do lugar, um e-mail que ninguém respondeu, um sistema que ninguém atualizou. Tudo isso são pequenas fagulhas que, se ignoradas, viram um incêndio daqueles que nem o corpo de bombeiros resolve. E aí, vem o primeiro problema. Ninguém presta atenção nesses sinais. Por quê? Porque a gente está ocupado demais resolvendo o que já explodiu. É como estar num barco furado. Você tá lá, jogando água para fora com um baldinho, mas ninguém para consertar o buraco no casco. E olha só, se você tá ouvindo isso e já pensou, Norminha, eu sou exatamente essa pessoa. Calma, respira, porque o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que ele existe. O ciclo vicioso do incêndio. Vamos combinar, apagar incêndio dá uma sensação boa. Você corre, resolve, recebe elogios, é visto como um herói. Mas sabe o que acontece depois? Amanhã tem outro incêndio. E depois mais um. E mais outro. E de repente, a rotina do seu trabalho virou só isso. Correr para apagar incêndio. Só que ninguém aguenta viver assim para sempre. Porque apagar incêndio é cansativo, estressante e, no final das contas, ineficaz. O que a gente precisa, meu povo, é quebrar esse ciclo. E para isso a gente precisa de 3 coisas. Antecipação, processos claros e cultura de prevenção. Primeiro pilar, antecipação. Vamos começar pelo começo. Problema bom é problema que nunca acontece. E a única forma de garantir isso é antecipando. É olhar para os sinais antes que eles virem uma bola de neve. Uma caixa fora do lugar hoje pode ser um cliente irritado amanhã. Um sistema desatualizado hoje pode ser uma entrega errada amanhã. Então presta atenção nos detalhes. Faz revisões periódicas. Ouve quem está na linha de frente. Porque muitas vezes o funcionário que está ali no estoque já viu o problema muito antes de ele explodir. O problema é que ninguém pergunta. E quando pergunta, ninguém escuta. Segundo pilar, processos... os processos... Vamos ser sérios. Processo complicado ninguém segue. Se para movimentar uma caixa você precisa abrir 5 abas no sistema, preencher 10 campos e ainda mandar uma mensagem por e-mail para confirmar. Meu amigo, isso não é processo. Isso é tortura. Processo bom é processo simples. Todo mundo precisa saber o que fazer, como fazer e, principalmente, por que fazer. É igual receita de bolo. Se você segue o passo a passo certinho, no final dá certo.
Mas se você pula uma etapa ou inventa moda, bom, aí o bolo vira um tijolo. Então revisa seus processos. Pergunta para a equipe, tá claro para vocês? Tá funcionando? Porque se ninguém entende o processo, ninguém segue o processo. E aí o caos está armado. Terceiro pilar, cultura de prevenção. E agora vem a parte mais difícil, a cultura de prevenção. Porque prevenir problemas não é responsabilidade só do sistema, ou só de um gerente, ou só de uma pessoa específica. É responsabilidade de todo mundo. Só que isso vem de cima. Se a liderança valoriza apenas quem apaga incêndio, o ciclo nunca vai acabar. Líder de verdade valoriza quem evita que o incêndio aconteça. Então, se você está no papel de liderança, preste atenção nisso. Não espere que sua equipe corra atrás do problema. Ensine eles a evitar que o problema apareça. Deixa eu contar uma história rápida. Numa operação que acompanhei, as entregas estavam sempre atrasadas. Sempre. A equipe passava horas correndo, reprogramando, justificando para o cliente. Até que um dia, alguém resolveu olhar para a origem do atraso. O problema estava lá no recebimento. Era uma etapa mal definida que atrasava todo o processo. Eles ajustaram o fluxo, treinaram a equipe e adivinha? Nunca mais teve atraso. Às vezes a solução está na nossa cara, mas a gente está tão ocupado apagando incêndio que nem percebe. Então, meu querido ouvinte, se tem uma coisa que você precisa levar desse episódio, é o seguinte: trabalhar bem não é apagar incêndio. Trabalhar bem é evitar que o incêndio comece. Porque apagar incêndio todo dia não é sustentável. Uma hora a gente cansa, perde energia, perde qualidade, mas quando a gente olha para a raiz do problema, ajusta os processos e cria uma cultura de prevenção, tudo fica mais leve, mais previsível, mais produtivo. E olha, não precisa ser uma revolução. Começa pequeno. Ajusta uma coisa hoje, outra amanhã. Ouve mais sua equipe, revisa suas planilhas, facilita os processos, porque cada pequeno ajuste conta. Cada problema que você evita hoje é um incêndio a menos para apagar amanhã. Agora, antes de terminar, deixa eu te lembrar. Se você gostou desse papo, se alguma coisa aqui fez sentido para você, segue a gente no Instagram, LinkedIn e YouTube. Manda sua dúvida, aquela sugestão esperta ou até aquele problema cabeludo que você não sabe mais o que fazer. Quem sabe ele não vira o tema do próximo episódio. E claro, nunca esqueça, o Isolados no Caos é um podcast da Pronto. Resolvido. Uma consultoria online especializada em qualidade, logística e assuntos regulatórios. Eu sou a Dona Norminha e foi incrível estar aqui com você hoje. Beijo, abraço, energia lá no alto e bora organizar esse caos, meu povo.